Olá, meus amigos e amados irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu quero falar a respeito da depressão. Algumas pessoas criaram um certo tabu em cima disso, dizendo que o cristão não pode sofrer de depressão, que o cristão não pode passar por depressão. Alguns vão mistificar o assunto, dizendo que se você está passando por depressão, é porque você está sofrendo uma opressão espiritual, opressão demoníaca. Alguém fez alguma macumba para você, alguma feitiçaria, algum pecado escondido. Outros vão ridicularizar o assunto dizendo que a depressão é ausência de Deus, ausência de fé, meninice, ingratidão. Falando, olha ao seu redor, você tem tudo na sua vida, olha para a sua saúde. Você tem saúde, você tem filhos, você tem casa, você tem carro, você tem dinheiro na conta, você é uma pessoa bem-sucedida, né? E ridiculariza um assunto. E as pessoas acabam criando uma certa repreensão, uma certa cadeia, né, interior, com medo, né, de ser ridicularizado. Eles guardam isso para si. Eles vão amontoando isso dentro do seu coração, dentro da sua mente, até que não aguenta mais e, né, chega a cometer o suicídio. A depressão, ela é um problema de saúde e ela não pode ser ridicularizada e nem mesmo espiritualizada, a ponto de desprezar a medicina, a ponto de desprezar a medicina. As pessoas têm que entender que isso daí é uma doença. Assim como você ridiculariza ou mistifica uma depressão, demoniza uma depressão, dizendo que é coisa do diabo, você está caindo no pecado, no erro, de dizer que uma criança, quando nasce com autismo, ela também nasce, né, endemoniada, ou nasceu aí com ausência de Deus, ausência de fé, né, com pecado, alguma coisa assim. Quando uma criança nasce com síndrome de Down, né, você culpa, você joga peso em cima dela dizendo essas coisas, essas besteiras, que depressão é problema espiritual, que é ausência de fé, e você tira, né, o problema da saúde, né, arranca isso, deixa de lado e começa a mistificar o assunto, né, ou ridicularizar o assunto dizendo que isso é coisa de menino, rapaz, isso é besteira. E você olhando para essas doenças, essas coisas que atacam, né, as crianças hoje em dia, né? A criança com autismo, ela tem aí uma capacidade de raciocínio, de concentração gigantesca, porém ela tem aí os seus surtos, né? Tem criança que não gosta de ouvir ruído porque ela começa a entrar, né, ela surta, né? E isso aí, ela nasce com esses problemas hormonais, né? Ela tem aí distúrbios hormonais. Assim como uma criança que nasce com distúrbio cerebral, ela é uma criança bipolar. Uma hora ela está feliz, uma hora ela está triste, uma hora ela quer se esconder, ela quer se isolar, ela não fala, ela não conversa. Outros sofrem com o problema da ansiedade. Joe, sofri com o problema da ansiedade, meu irmão. Sofri muito, entendeu? Eu fui uma criança hiperativa, muito hiperativa. A minha ansiedade, ela era tão grande que ela chegava a suar a palma da mão. E algumas pessoas sofrem disso, que chega a cair gotas, né? Chega a suar. E muitas das vezes as pessoas acabam espiritualizando esse assunto, dizendo, isso aí é opressão maligna, isso é opressão maligna. E se esquecem que Deus deixou a medicina, que é parte de Deus, a medicina é parte de Deus para curar as pessoas, para curar, né? E acabam mistificando ou ridicularizando. Eu precisei ser tratado quando era criança, minha mãe não entendia do assunto, não compreendia o porquê que eu era tão hiperativo, que eu não conseguia me concentrar na escola, né, ter boas notas. E ela via que minha mão suava muito, eu suava, falava, mãe, estou muito suando, só que eu não compreendia as minhas dificuldades, as minhas dores. Eu era uma criança que brigava, uma criança
não estava quieta, não parava quieto, estava sempre arrumando alguma coisa para fazer, muito sonhador, muito pensativo, voava muito, entendeu? Pensava muito, subia, não parava quieto, entendeu? E se tivesse uma viagem da escola, uma excursão na escola, ai meu Deus, se meu pai prometesse que ia viajar, ia me levar para a viagem, meu Deus, era um mês sem dormir, perambulando, pensando, matutando, com as roupas tudo pronta, com as coisas tudo pronta, né? Desejando a viagem. E aí minha mãe começou a me levar na psicoterapeuta, na psicóloga, e ela começou a medicar, passaram alguns remédios para mim, e eu comecei a perceber que esse suor começou, né, a deixar a minha vida. E hoje, né, Cristo Jesus chegou com a sua graça e com o seu poder e completou isso tudo. Só que eu entendo que a medicina ela não foi desprezada na minha vida, né? A medicina chegou, cooperou e Deus preencheu, né, essa situação. É claro que às vezes Deus vai chegar, né, e completar a situação que a medicina não será necessária para certas coisas, porém não pode ser desprezada. Não pode ser desprezada. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, não podemos também desprezar o fato da depressão estar ligada aí com pecados ou com opressão maligna. Temos o caso, né, na Bíblia Sagrada do endemoniado de Gadareno, um homem que se cortava, um homem que vivia em sepulcros, as correntes não eram capazes de segurá-lo, né? Ele quebrava as correntes, ele vivia urrando pelas ruas, até que ele se deparou com o chefe, né? Com o mestre, com o Todo-Poderoso, onde houve ali uma grande libertação e ele se tornou um pregador da palavra de Deus. Essa depressão, essa opressão maligna, aquilo que ele sofria muito ali, né? Que ele era desprezado pelas pessoas, isso aí estava ligado, né, a uma opressão maligna, né? E Jesus chegou, tchau. Agora, existe sim o porquê da depressão ligada ao pecado, né? O pecado, o caso de Davi. Davi foi lá, pegou Betseba, adulterou, matou Urias, né, seu esposo. Aí depois pegou o pecado, enterrou ele. Aí Deus levanta o profeta Natan, falou: vai lá ter um tete a tete com Davi, você precisa falar umas coisas para ele lá. E aí então Natan vai lá, lança o pecado de Davi em sua face. Davi chora muito. Aquela criança que nasceu ali daquele ato, daquela trama de adultério, de assassinato, adoece e vem a falecer. E Davi entra, né, na sua recâmara, fica lá por alguns dias, não quer comer, não quer beber e passa por uma profunda angústia, por uma profunda depressão. Salmos número 42, você vai ver também indícios de depressão na vida de Davi, que vai dizer assim a palavra de Deus: minha alma, versículo 2, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante de Deus? Quando que eu vou? Estou doido para me apresentar diante de Deus. Minhas lágrimas foram meu pão diário, de dia e de noite. Enquanto me dizem todos os dias: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Por que você está chorando tanto assim? Por que você sofre tanto tudo? Você é rei, você é o rei Davi. Olha quem é você. Você está cercado de homens e de mulheres que te amam, que lhe abraçam. Por que choras? Por que te abates? O versículo 4. Lembro-me destas coisas e me derramo a minha alma diante de mim, de como eu ia com a multidão e a conduzia até a casa de Deus, entre vozes de alegria e de louvor do povo em festa. Quer dizer, o povo estava tudo alegre, ele estava conduzindo o povo até a casa de Deus, estava uma alegria tremenda, e o sorriso estava estampado no rosto. Mas no versículo 5 você vai ver: por que te abates, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei, salvação minha e Deus meu. Deus meu, a minha alma está batida dentro de mim. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu não estou entendendo. Eu choro dia e noite. E a depressão, ela não tem causa
na vida da pessoa. Ela não tem causa, ela não tem um porquê da pessoa chorar, da pessoa se angustiar, da pessoa se entristecer. Está tudo bem, está tudo correndo às mil maravilhas, só que ela tem aquele problema de ficar sozinho, ela se menospreza, ela tem autopiedade, é uma pessoa autopiedosa, entendeu? Ela não consegue se relacionar com outras pessoas, ela tem medo, entendeu? Ela tem um pouco de medo, ela tem angústias profundas, ela chora por horas sem saber o porquê está chorando. Assim era Davi, né? E Davi, por causa do seu pecado, se angustiou muito, e aqui por causa de fatores que são desconhecidos, né? Desconhecidos, ele está chorando, ele está abatido, e é ponto de perguntar para Deus: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Oh meu Deus, Deus meu, salvação minha e tal, quando que eu vou me encontrar com Deus, né? Esse é um salmo que vai falar a respeito, tratar deste assunto. Assim também nós podemos dizer de grandes homens de Deus, grandes, assim como o profeta Elias, Moisés, profeta Elias. Vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz assim: ele foi para o deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo do zimbro, e desejando morrer, disse: já basta ao Senhor, tire minha vida, pois não sou eu melhor que os meus pais. O profeta Elias, um homem que veio da cidade de Tisbe. Tisbe não era uma cidade conhecida, meu irmão. Uma pequenina cidade. Entre o mapa geográfico é muito complicado, né, de você achar, localizar. Uma cidade remota, no meio das montanhas, esquecida, abandonada. Mas diante de Deus, meu irmão, não tem esquecido, não tem abandonado. Quando Deus quer usar a vida de alguém, quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, meu irmão, você pode morar na favela, você pode morar no sítio, você pode estar no meio das malhadas, no meio das ovelhas, ele vai ao teu encontro, ele te acha, ele te busca, para a glória dele, para o louvor dele. Um homem que, se você olhar o ministério dele, foi um ministério muito diferenciado. Olha para o meu ministério, ou para o ministério de algum homem. Começa cooperador, vai lavar banheiro, diácono, lava banheiro também, pode dirigir uma igreja. Eu já dirigi igreja como diácono. Presbítero, ama pregar a palavra de Deus, gosta de pregar a palavra de Deus. Presbítero gosta de pregar a palavra de Deus. Presbítero que não prega a palavra de Deus, ele está triste em cima do altar, meu irmão. Ele está triste. Ele está frustrado em cima do altar. E quantos presbíteros estão tristes hoje em cima do altar, meu irmão? Querendo pregar, não prega. Querendo trazer uma palavra. E evangelista, meu Deus, gosta demais de pregar, gosta demais. E ele fica frustrado em cima do altar quando não prega, meu irmão. Fica triste, porque eles são ministros da palavra, entendeu? É para isso que nós fomos levantados, para ser ministro da palavra, para levar a palavra. Mas quando você tem algumas pessoas que aí assim a coisa fica difícil. Pastor também, pastor prega a palavra de Deus, gosta de pregar a palavra também. Ele está em cima do púlpito ali para pregar a palavra de Deus. Mas o ministério de Elias, né? Esses homens, percebe? Diácono, cooperador, diácono, presbítero, pastor. O ministério de Elias, como que ele começou? Diferenciadíssimo, irmão. Iniciou dentro do palácio real. Deus vai lá, tira ele lá no meio das montanhas. Ela vem arrancar, Elias, vou arrancar você lá de Tisbe e vou colocar você aqui, ó, dentro do palácio de Acabe. Isso, é isso aí. Mas aqui que vai iniciar o teu ministério. E fala o seguinte, fala aí meu nome. Diante de 3 anos e meio não vai cair nem gota de orvalho nem chuva. É o Deus deles, Baal, é o Deus do orvalho, da chuva. Diante de 3 anos e meio não vai cair nem chuva e nem orvalho nessa terra. Começou lá, no Palácio Real. Um homem que foi usado por Deus, que desceu até o Vale de Querite, foi alimentado por corvos. Um homem que foi muito usado por Deus, foi até a viúva de Sarepta, e lá foi alimentado por aquela viúva, né? Foi alimentado por ela,
trouxe ali bonança sobre aquela casa, repreendeu o espírito da morte, né? E não faltou ali a farinha na panela e o azeite na botija, porque o servo de Deus chegou naquele lugar. Também orou pelo filho daquela mulher, pelaquela criança, ressuscitou aquela criança, orou a Deus, Deus mandou fogo do céu, queimou todo o holocausto, né? Matou a espada os 450 profetas que tinha ali, e Deus fez grandes coisas sobre a vida daquele homem, um homem que foi tomado no meio de um redemoinho, acompanhado com carruagem de fogo. Aí agora no capítulo 19, versículo 4, a Bíblia vai dizer que ele, desejando morrer, disse: já basta, Senhor, tire minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Eu não sou melhor que ninguém, Jesus. Estou aqui, para mim já chega. Sabe por quê? Porque ele ouviu uma palavra da rainha, da abençoada da Jezabel. Jezabel lançou uma palavra para ele e falou assim: olha, então Jezabel enviou a Elias um mensageiro dizendo: assim me façam os deuses, e ainda mais, se amanhã esta hora eu não fizer com a tua vida como a um deles, né, como os profetas que morreram, né, eu vou fazer com a tua vida também. Se prepara, Elias. E aquele homem que estava vivenciando coisas grandiosíssimas de Deus, um homem que Deus confiou coisas grandes, meu irmão, tomou para si a vida daquele homem, né? Como que você vai dizer que um homem daquele lá foi um homem menino, né? Passou por meninice, né? Passou porque faltou fé, faltou ausência de Deus na vida dele? Não, meu irmão, ele sofria, né, de algumas dificuldades em sua vida, e nesse momento aqui você caracteriza isso como uma profunda depressão. Ele pediu a morte, falou: já basta, eu quero morrer, chega aqui, não sou melhor que meus pais, autopiedade, uma pessoa com complexo de inferioridade, eu não quero mais saber. Aí o anjo vem e Deus, olha o cuidado de Deus, meu irmão, olha o cuidado de Deus. É por isso que eu me apaixono pela palavra de Deus e por esse Deus tão poderoso, que Ele não despreza o fato, meu irmão, de você ter problemas, de você ter dificuldades, de você pedir a morte, meu irmão. Deus poderia dizer: ó, Elias, só porque você pediu a morte, estou riscando o seu nome do livro da vida. Acabou, Elias. É isso que você quer? Acabou. Ah, você quer a morte? Estou te recolhendo agora. Não, Elias, não. Ô, meu irmão, Deus manda um anjo. Depois que ele falou: basta, Senhor, chega, não sou melhor que os meus pais. Aí Deus manda um anjo para ir lá levar uma botija de água para ele e pães na brasa, meu irmão. Pães na brasa. Anjo, desce lá, leva uma botija de água para o meu filho. Eu sei dos probleminhas dele, tem probleminhas, mas ele é vaso escolhido meu, eu vou usar ele com os probleminhas. Eu fico maravilhado, meu irmão, é que Deus não escolhe pessoas perfeitas, homens perfeitos. Deus escolhe pessoas defeituosas, meu irmão, e enche ele da graça, meu irmão, porque aonde abundou o pecado, e abundou a graça de Deus. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Meu irmão, é isso aí mesmo, né? Eu vejo um homem aí cheio de dificuldade, né? Sendo cheio pela graça, sendo cheio de poder de Deus, e agora o anjo levando água porque ele está ferido, ele está passando por momentos, meu irmão, ele está passando por momentos internos, entendeu? Não é a palavra de Jezabel jogou ele por terra, né? Porque ele era um homem de carne, meu irmão. É isso que é lindo, Deus usando pessoas como vasos de barro na sua mão, meu irmão, porque Deus não coloca ninguém de ferro, o mega profeta, né? Não, Deus deixou aí os defeitos do homem para que ele não fosse adorado, para que o homem entendesse que Deus derrama da sua glória e da sua graça sobre vasos de barro, meu irmão. Vasos de barro. Então Elias ali estava demonstrando a sua fragilidade, aquilo que ele era dia a dia, mas não deixou de ser um homem de Deus. Deus não o excluiu por causa dos seus defeitos, por causa das suas imperfeições, ou até mesmo da depressão que ele sofria, a ponto de ele falar assim: o anjo leva pão, ele olha na cabeceira, come, Elias, tua caminhada é comprida. Então, não sei, aí ele come e volta a dormir. Ele come e volta a dormir, meu irmão.
Aí no versículo 9 a Bíblia vai dizer que ele entrou na caverna onde passou a noite. Ele entrou no escuro, agora eu quero um lugar escuro. A pessoa que sofre de depressão, ela busca a escuridão. Aí ela foi lá e Deus foi ao encontro dele. Que fazes aí, Elias? Que faz aí, Elias? Levanta-te, homem, anima. E o mais poderoso de tudo, meu irmão, é que quando Deus tem algo na vida dessa pessoa que está sofrendo com este problema, ela vai sempre ser despertada por Deus. E Deus está usando esta palavra para despertar a sua vida. Levanta-te, sai da caverna, meu irmão. Sai da caverna, porque Deus escolheu a sua vida e Ele quer usar a sua vida com as suas imperfeições e com as suas limitações. Depressão não é ausência de Deus e não é ausência de fé. Não. Moisés também pediu a morte, meu irmão. Números capítulo 11, versículo 14 e 15, que diz assim: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se vais tratar-me assim, eu te rogo que me mates. Oh, meu irmão, que me mates, se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixes ver a minha angústia. Oh, os homens de Deus, meu irmão, às vezes, aqui na Bíblia Sagrada, é demonstrado categoricamente que eles eram homens que eram carnais, que estavam ali na matéria, na carne, no osso, né? E não foram super, mega, ultra homens, não. Eram vasos de barro na mão do oleiro. Então Deus, ele usa como ele quer, ele faz como ele quer, né? Pessoas de carne e osso, né? Assim também, eu posso caracterizar nesse vídeo também uma pessoa que tinha transtorno bipolar. Esse aqui você vai dar risada. Transtorno bipolar. E adivinha quem tinha transtorno bipolar? Eu acho que agora passou pela sua mente Pedro. Não é Pedro. Um homem que tinha transtorno bipolar, está lá no Antigo Testamento. Vai pensando aí, quem que era? Quem que era? Um homem que tinha transtorno bipolar? Jonas, meu irmão. Jonas tinha transtorno bipolar, meu irmão. Transtorno bipolar. Eu vou ler com você que você vai entender. Veio a palavra do Senhor, Jonas dizendo, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, proclama para aquela cidade, porque a malícia dela subiu até a mim e tal. E aí Jonas fala: não vou para Nínive não, eu vou para Tarsis, né? Eu já conheço a maldade daquele povo e tal, e eu sei que o Senhor é um Deus que se arrepende daquilo que faz, e não sei o que e tal. Você vai acompanhar aí. Aí no versículo 17 a Bíblia vai dizer: e preparou o Senhor um grande peixe. Ele tomou as decisões dele, eu tenho livre-arbítrio, então eu vou para Tarsis, acabou. Aí ele cai no mar, porque joga no mar, porque o problema que sou eu, entendeu? O negócio seguinte, eu sou a pedra de tropeço aqui nesse navio, me joga no mar que vai cessar tudo. E a hora que joga tem um peixe táxi, esperando ele, uau! E leva ele para as profundezas, dá um passeio com ele, meu irmão, para ele conhecer um pouco mais de Deus, para ele entender um pouco mais, né, daquilo que Deus queria fazer na vida dele. Aí no versículo 4 ele diz: então disse: sou lançado diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Agora está crente, ele está lá no meio do ventre do peixe, meu irmão, cheio de alga na cabeça, tudo enrolado, lá todo terrível, no ventre do peixe, né? E aí ele está lá falando com Deus: as águas me cercaram até a alma, rodeou-me o abismo. Versículo 7: quando a minha alma desfalecia em mim, me lembrei do Senhor. Versículo 8: os que seguem vaidades ilusórias abandonam a sua misericórdia, mas eu oferecerei sacrifícios com voz de louvor, pagarei o que prometi, a salvação é do Senhor. Aí então Deus vai lá, indica para o peixe, agora pode levar ele ao destino final. Então o peixe vai, vomita ele lá na areia da praia, e ele começa então a pregar a palavra de Deus. Ele entra em Nínive, e olha a mensagem que ele prega. E pregava dizendo: 40 dias
Nínive será subvertida, será destruída. A melhor mensagem, né? A melhor mensagem para o pecador se arrependendo, ou pregador, a melhor mensagem, a mais poderosa é aquela que fala, ó, arrependa-te. Onde tem arrependimento, onde tem ali a mensagem sobre pecado, né? A mensagem que expõe a cruz de Cristo Jesus, onde é aquela que fala arrependa-te ao pecador, é aquela que faz um estrago total, né? Um estrago grandioso no inferno, né? É aquela mensagem que arrebata a alma do ouvinte e faz com que ele deseje um pouco do céu, ele se arrependa dos seus pecados. Aí ele começa a pregar a mensagem da cruz, mano. Arrependa-te, ó, essa cidade vai ser destruída, hein? Deus vai mandar fogo aqui, vai acabar com tudo. Aí o que acontece? Os homens de Nínive creram em Deus e apregoaram jejum, vestido de saco, desde o maior até o menor. E rapaz, o negócio vai ficar feio para o nosso lado mesmo. Vamos se arrepender. Não tem outro caminho. Quem sabe Deus muda aí a situação. E aí eles começaram a se arrepender. E Jonas, todo pomposo, achando que Deus ia destruir a cidade, entendeu? Que Deus ia obedecer aquilo que ele estava ali, né? Seguir a risca naquilo que ele estava profetizando. Jonas, calma aí, que eu vou lhe ensinar ainda algumas lições na sua vida, né? Vamos lá, né? Eu vou tratar esse transtorno bipolar na sua vida. Aí beleza, meu irmão. Ele faz o juramento lá no ventre do peixe, né? Prega a palavra, o povo se arrepende. Agora vamos acompanhar o versículo 4. Porém Jonas desgostou-se disso ao extremo e se irou e orou ao Senhor e disse: agora, ó Senhor, não é isso que eu disse, estando ainda em minha terra, porque me apressei a fugir para Tarsis. Por isso que eu fugi para Tarsis, por isso, porque eu sabia que tu és um Deus clemente, compassivo, tardio se irar, de grande misericórdia, e que te arrepende do mal. Eu sabia que eu ia fazer aqui esse papel aqui, de pregar a palavra aqui sobre pecado, que o Senhor ia matar, e o Senhor não ia matar ninguém. O povo ia se arrepender, eu sabia disso, por isso que eu já estava fugindo. Camarada, mano, até aí, né? Tá, beleza, tá falando com Deus, né? Tá murmurando, mas olha agora as coisas que vem aqui para baixo aqui. Versículo 3, olha o transtorno. Agora, pois, ó Senhor, te rogo que me tires a vida, porque melhor é a morte do que a vida. Me tira a vida, é melhor morrer. Acabou para mim, não quero mais saber de vida, não. Me tira a vida agora, não quero mais saber de vida. Lá no ventre do peixe, o que ele estava falando? Agora no ventre do peixe, o que ele falou? Mas eu oferecerei sacrifícios com voz de louvor, pagarei o que prometi, salvação do Senhor. Agora ele está falando, me mata, acabou, não quero mais viver. Agora vamos ver, vem, segue comigo aqui o transtorno bipolar, meu irmão. Aí no versículo 6, olha só, e preparou o Senhor Deus uma boboreira e fez crescer sobre Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça e o livrasse do seu mal-estar. Jonas se alegrou grandemente pela boboreira, meu irmão. Ele se alegrou pela boboreira, ele se alegrou, você acredita? Deus fez crescer a boboreira, que bonita a boboreira, nossa, que legal, uma boboreira. Trouxe alegria no coração dele. Agora você vai ver o que acontece agora nos próximos versículos. Porém, ao vir a alva no dia seguinte, Deus preparou um verme. O qual feriu a boboreira, e esta secou. E no versículo 8, e aconteceu que ao sair o sol, preparou Deus um forte vento oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. Feriu Jonas na cabeça, e desmaiava, e pedia para si a morte. Ele bateu um pouco de sol na cabeça dele, ele olhou para a boboreira morreu, meu irmão. Cadê a boboreira? Por que a boboreira morreu? Eu quero morrer de novo, meu irmão. Transtorno bipolar, alteração de humor. E Deus deixou de usar ele? Não. Deus não deixou de usar ele, meu irmão. Só que Deus deixa essas passagens na Bíblia para dizer que ele usa homens de barro, meu irmão, feito de carne e osso. São vasos de barro. Homens, vasos de barro, meu irmão.
Não é vaso de prata, não é vaso de ouro, não é vaso de ferro, porque esses 3 elementos aí, meu irmão, quando Deus lança fogo na vida do homem, o ferro, o ouro, a prata, derrete, mas o barro não, meu irmão. O barro aguenta fogo, aleluia. O barro aguenta fogo. É por isso que Deus nos compara como um vaso de barro. É por isso que Deus nos fez do barro, meu irmão. É porque nós aguentamos fogo, meu irmão. Fogo. Em meio às dificuldades, a depressão, as angústias, a tristeza, Deus está ali capacitando, usando, enchendo, para confundir a cabeça dos sábios, meu irmão, e dos entendidos. Vamos continuar. A Moreira morreu e ele pediu a morte, dizendo: melhor seria para mim a morte que a vida. Quero saber não, a Moreira morreu, me mata, quero saber mais de vida. Então disse Deus a Jonas: tanto se iras por causa de uma boboreira? E ele respondeu: muito me iro até a morte. Eu estou irado, e eu estou irado até a morte, quero morrer. Aí vai vendo. E disse o Senhor: tu tens lástima da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fiaste, nem fizeste crescer, nem que no espaço de uma noite nasceu, e no espaço de outra noite pereceu? E não terei eu piedade de Nínive, aquela grande cidade, onde há mais de 120 mil pessoas. Deus salvou 120 mil pessoas através desse jovem com transtorno bipolar. Entenda, meu irmão, não ridicularize o assunto a respeito da depressão, não mistifique o assunto, né? Ou demonize o assunto a respeito da depressão, porque a depressão ela é um problema de saúde, assim como a ansiedade, assim como diversas doenças. Não diga para as pessoas que a depressão é a ausência de fé, a ausência de Deus, porque quando uma pessoa nasce com miopia e precisa usar óculos, você vai ter que olhar para a cara dele e dizer: você está usando óculos porque você tem ausência de fé, meu irmão. Você nasceu pobre porque você tem ausência de fé. Você não enriqueceu ainda porque você tem ausência de fé. Você não tem fé para ficar rico, entendeu? Você não tem fé para prosperar. Está aí pagando o carro com 500 mil parcelas, né? E está aí porque você tem ausência de fé. Você tem ausência de fé. Não, meu irmão. Não tem nada a ver isso, né? Nós estamos aí lutando, batalhando. A teologia da prosperidade ela vai dizer muito, né? É ausência de fé. Se você não prosperou, é ausência de fé. Tem que ter fé. Dizima, oferta com força, porque Deus vai prosperar a tua vida, Deus vai enriquecer, né? Assim como aquilo que você dá, você recebe. Deus não deve nada para ninguém. Pode colocar tudo na presença de Deus, que Deus vai te dar em dobro e tal. E as pessoas acabam mistificando muito o assunto. Então não mistifique, meu irmão, esse assunto. Se você sabe que alguém está sofrendo de depressão, tenta encaminhar ela, ajudar ela com conversa sábia, com conversa bíblica, né? Abraçando, entendendo, dando mais o seu ouvido do que falando mais, entendeu? Porque aquele que está com depressão, quando ele abre o coração, ele precisa de alguém só para ouvir, e não para questionar. O problema é que as pessoas querem questionar, as pessoas querem opinar, entendeu? E a depressão ela é uma doença que ela traz dores profundas na alma e dores que a pessoa não entende por que está sofrendo, né? Você vai entender Elias fazendo todos esses milagres, vendo todos esses milagres acontecer e de repente uma palavra joga ele por terra. Você vai entender? Não, Deus entendia ele, a ponto de mandar um anjo com uma botija de água, pãozinho na brasa. Esse Deus é tremendo, meu irmão. Esse Deus é tremendo demais. Entendeu? Você vai ver Deus lidando aí, falando: por que tiras aí tanto, rapaz? É justo você tirar assim, Jonas? Por que você está orando aí, bravo com a boboreira, que nasceu num dia, no outro, e morreu no outro, e 120 mil almas? Deus tratando o caráter de Jonas, entendeu? Deus não desprezando Jonas. Jonas, eu estou cansado de você. Come, baleia. Mastiga esse miserável. Não. Deus leva ele, dá um passeio com ele no mar, leva ele para a profundidade, joga umas algas na cabeça dele, faz a baleia engolir bastante alga, envolver tudo na cabeça dele, não deixa ele morrer, né, com suco gástrico do peixe, né, meu irmão? Porque 3 dias dentro de um peixe e o peixe não fazer digestão ali da sua vida ali dentro, é muito milagre. Então, esse Deus é profundo demais, esse Deus ele é tremendo demais. E Ele quer usar a sua vida, Ele quer lhe abraçar, Ele quer
cuidar de você, Ele quer tratar esse mal que está machucando a sua vida, que está tirando a sua paz. Eu quero dizer para você, não desista da sua vida, não desista da sua vida. Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, quer lhe abraçar nesse dia de hoje. Eu tenho certeza, meu irmão, tenho certeza, não desista da sua vida, né? As pessoas, a pessoa que tem depressão, ela quer, eu entendo você, ela quer tirar a dor dela, né? E ela não está, muitas das vezes, querendo trazer dor para as pessoas, ela quer acabar com a dor dela, ela quer liquidar a dor dela, e aí ela, muitas das vezes, chega ao mal, né, do suicídio. Não faça isso com a sua vida. Jesus te ama, e eu tenho certeza que você tem pessoas que amam a sua vida, né? Se você precisar de alguém para poder abrir o seu coração, procure alguma pessoa mais próxima de você, que você tenha confiança, abra seu coração, converse, não se isole, procure ajuda médica, né? Se você precisa, às vezes você não está compreendendo que isso daí é um problema de saúde, procure uma ajuda médica, né? Comece aí a tomar alguns medicamentos que vai fortalecer a sua vida, vai ajudar você a conseguir reorganizar, reagrupar aquilo que estava meio que embaraçado na sua vida. O meu desejo é que Deus possa alcançar a sua vida e que o nome do Senhor possa ser glorificado através desta mensagem em seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus e um grande abraço do seu amigo John.